Oi, tudo bom? Pelo meu cronograma, pelas minhas contas, as minhas postagens, esse vídeo vai ser publicado, vai ser postado uns 2 dias antes do Dia dos Namorados. Então, eu tô vindo com uma proposta de uma maquiagem clássica, romântica, para vocês poderem seguir esse tutorial e se arrumarem pro Dia dos Namorados. Porque apesar de tudo, provavelmente eu tô gravando com uma certa antecedência, mas pelo andar da carruagem nós ainda vamos estar em clima de isolamento por causa dessa pandemia. Mas o Dia dos Namorados é um dia especial, então a gente vai curtir, vai se arrumar, mesmo que seja para ficar em casa e curtir alguma coisa em casa mesmo, Então, essa maquiagem que eu fiz, em seguida vai ter o tutorial fazendo ela e para que vocês possam aprender. E se gostarem, já clica aqui no like, compartilha, se inscreve no canal e vamos divulgar para que mais pessoas possam aprender também e saberem como fazer maquiagens e curtirem dicas, E deixem também seus comentários de outras ideias que vocês querem aprender, de outras formas de maquiagem, técnicas e coisas para que eu possa sempre estar divulgando coisas do interesse de vocês, tá? Espero que vocês gostem, então fiquem com o vídeo agora. Um grande beijo! Bom, então vamos começar o tutorial. Eu já tô com a pele limpa, hidratada, a sobrancelha pronta e a pálpebra preparada. Como já tem num vídeo aqui no canal mostrando como fazer a sobrancelha e a pálpebra. Então, para começar o olho, eu vou começar pelo olho, como geralmente eu começo, porque sempre cai um pouco de sujeirinha, principalmente quando a gente trabalha como hoje eu vou trabalhar com pó solto, sombras soltas, fica mais fácil depois de limpar. Eu vou começar então pegando uma sombra clarinha, cintilante e aplicando aqui no arco da minha sobrancelha, só na arqueada da sobrancelha, esfumando um pouquinho para baixo e o restinho do pincel eu levo para dentro. Aí ela já vai dar uma iluminada na minha sobrancelha e vai ajudar a delimitar o meu esfumado. E aí então, para começar, como eu quero fazer uma cor assim um esfumado mais clássico e tal, eu quero fazer eu quero hoje trabalhar com tons mais quentes. Eu vou começar então fazendo o meu esfumado base, um tom não muito escuro, mas eu quero um marrom um pouco quente. Para fazer esse marrom, eu vou usar, na verdade, um blush, tá? Esse blush aqui, ele é marrom, mas ele é um marrom quente. E por ele ser um blush mineral, eu posso usar ele como se fosse uma sombra também. Então eu pego um pouquinho dele e vou aplicar aqui no meu côncavo, Vou esfumar ele aqui no meu côncavo, trazendo até mais ou menos a metade aqui, um pouquinho mais da metade, não vou chegar até aqui o canto interno e perto da raiz dos cílios. Então eu deposito aqui, batidinhas e com movimentos circulares eu vou esfumando. Esse marrom, então, eu subo ele até perto da minha sobrancelha, mas sem encostar na sobrancelha. Por isso que eu prefiro aplicar a sombra iluminadora já antes, porque daí ela ajuda a definir até onde eu posso chegar com o meu esfumado, tá? Ele é um esfumado assim, ele não é para ficar muito escuro mesmo, ele é só para fazer a base do meu olho, do trabalhado do meu olho. Então, depois dessa base pronta, desse marrom pronto, eu vou pegar um segundo tom de marrom um pouquinho mais escuro e vou fazer um esfumado dentro desse marrom que eu fiz como base. Ele vai ficar um pouquinho mais abaixo desse, um pouquinho mais contido aqui dentro, mas dentro dessa mesma forma.
Então assim eu crio um degradê de 2 tons de marrom, né? Um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, para dar uma profundidade no meu olhar. E aí, então, depois, né, de feito esse degradê, para ficar alguma coisa assim mais profissional, alguma coisa mais clássica, eu vou pegar um terceiro marrom mais escuro ainda, com um pincelzinho. Daí nesse caso eu tenho que pegar um pincel um pouquinho menor do que eu tava usando, tá? Eu tava usando esse pincel de esfumar aqui, eu vou pegar um pincel de esfumar mais um pouquinho menor, porque como eu vou fazer esse esfumado dentro deste outro, né, ele tem que ser um pouquinho menor, senão eu não vou conseguir trabalhar um esfumado um pouco mais contido. Então eu vou pegar um terceiro marrom mais escuro ainda, ó, vou colocar aqui dentro desse segundo marrom. E daí eu volto com o pincelzinho um pouco maior, mas sem produto nenhum, só para fazer o efeito da transição aqui e melhorar o esfumado entre os 3 tons de marrom. E note que nenhum dos 3 tons de marrom eu passei muito eu não passei da metade do olho para lá. Eu só trabalhei o esfumado desses marrons da metade do olho para fora. E então, por último, né, eu passo para deixar esse olho mais clássico ainda, e porque eu vou fazer um delineado, e no meu caso eu vou fazer um delineado com um esfumadinho aqui no finalzinho do delineado. Eu não vou fazer o delineado gatinho. Então, para isso eu preciso ter um pouquinho de preto no cantinho, né, para fazer esse delineado esfumado. Então aí eu venho depositando o preto aqui no cantinho, mas bem pouquinho, eu não vou subir ele nem até o côncavo. Só deposito aqui. Bem de leve na raiz dos cílios e esfumo ele com o marronzinho mais escurinho, com batidinhas na bordinha dele. Então depois, né, de esfumado o cantinho preto, eu vou pegar uma colinha de glitter, tá? E vou pegar uma gotinha dela, bem pouquinho mesmo, e vou aplicar então aqui na minha pálpebra móvel, na parte interna do olho, principalmente aonde eu ainda não tinha trabalhado com as sombras. E vou aplicar até aonde começou o esfumado dos marrons e o pretinho ali. E depois eu vou vir com esse pigmento, que é um pozinho solto, tá? De uma cor, ele é da Candice Berenice, o nome da cor é nude. Ele é um pigmento bem brilhoso, bem neutro, tá? Uma corzinha assim, um pozinho bem fininho. É uma cor bem clássica. E vou depositar aqui então onde eu coloquei essa colinha, aplicando com o dedo mesmo. E aí eu pego o pincelzinho menor, né, de esfumar, que eu usei para aplicar o marrom mais escuro. Vou pegar o marrom mais escuro e vou dar uma esfumadinha aqui nessa bordinha dele aqui. E o outro pincel mais fofo, sem nada, nessa borda até o canto interno do olho.
Então depois que eu apliquei o pigmento, né, o brilho, eu venho com o lápis de olho e vou fazer um delineado simples aqui, rente à raiz dos meus cílios. Chegando aqui no canto externo, eu vou pegar então e vou esfumar esse final do delineado junto com aquela sombra preta que eu tinha esfumado aqui. Se o lápis não tem essa borrachinha aqui que já faz o esfumado, a gente pode esfumar então com esse tipo de pincelzinho, sardinhas curtas. E aí só mais um toquezinho da sombra preta por cima desse delineado aqui, para esfumar esse cantinho aqui, para não ficar aparecendo marcação onde termina o delineado. E para finalizar então a parte de cima dos olhos, muita máscara de cílios. E um cílios postiço, que eu não vou colar hoje porque meu olho tá irritado ainda, então eu não vou colar, mas quem não tem, né, não tá com o olho irritado, não tem problema, cola um cílios postiço. Inclusive aqui no canal tem um vídeo, né, que já foi postado, dando uma dica super joia de como colar cílios postiços de uma forma bem prática para quem tem dificuldade. É uma técnica um pouquinho diferente, que facilita muito de como colar os cílios postiços. Eu vou deixar aqui no box de informação o link desse vídeo, tá? Então, depois da parte de cima do olho finalizado, a gente vai limpar a parte de baixo para tirar um pouquinho desse pozinho que caiu aqui, caiu um pouquinho de sombra preta, né? Então a gente limpa e reidrata essa parte para poder então tá com a pele hidratada para fazer o restante do rosto. Vou prender aqui então meu cabelo para poder passar a base sem sujar o cabelo todo. Normalmente eu aplico a base com a esponjinha porque eu gosto de uma cobertura mais dia a dia, uma cobertura mais suave. E a esponjinha dá um acabamento mais natural. Mas hoje eu vou aplicar a base, por o olho ser um olho mais clássico, a gente está fazendo delineado, vou passar preto aqui embaixo também. Eu quero uma cobertura um pouquinho mais intensa, então eu vou aplicar a base hoje usando esse pincel aqui, o pincel oval da Marquei. Ele é um pincel que deixa uma cobertura um pouquinho mais, cobertura mais alta. Por quê? Porque ele é um pincel que tem as cerdas, a textura dela, né? Ela tem cerdas mais densas. A densidade entre as cerdas ela é bem mais alta. E, sendo assim, ela quase não absorve produto, né? Não fica muito produto nas cerdas, então todo o produto que eu vou colocar aqui vai ficar no meu rosto e vai assentar no meu rosto. Então ela deixa a cobertura da base um pouquinho mais alta. Então hoje eu vou usar esse pincel para aplicar a minha base.
E outra vantagem também desse pincel é que, como as sardinhas dele são bem macias, eu posso fazer esse movimentinho circular e ele deixa já um polimento na pele. Eu não preciso vir com o acabamento da esponjinha para dar o polimento. Então eu já assento a base só com o pincel. Ele não deixa risquinhos, não deixa a pele marcadinha e riscadinha. E aí, para fazer a iluminação aqui abaixo dos meus olhos, eu não vou usar o corretivo. Eu vou usar a própria base, só que eu vou usar uma base 2 tons abaixo do tom da base que eu usei aqui. Eu vou fazer com a base porque a base é mate e eu vou precisar de menos pó para selar do que se eu fosse fazer com corretivo. E eu não quero pôr muito pó na minha maquiagem, então por isso eu vou usar a base para fazer essa iluminação. E aqui eu vou espalhar com a esponjinha mesmo. Então, quanto aqui seca para eu poder selar, né? Eu não vou selar direto para não ter que pôr muito pó. Como a base é mate, ela vai secar, eu vou precisar de menos pó. Eu vou fazendo o contorno e as outras partes da minha pele. Eu vou usar um blush bem rosadinho, né, bem românticozinho, com um pouquinho de iluminado. E aí, então, depois que eu fiz o contorno e que eu passei o blush, eu vou selar o restante da minha pele. E aí, então, eu vou selar aqui a parte abaixo dos olhos, porque a base já deu uma boa secada. Então, nesse caso, eu vou precisar de bem pouquinho pó para fazer essa selagem. Eu olho, né, para ver se não fez nenhuma marquinha aqui na área dos olhos, né, para não selar com nenhuma marquinha. Eu tiro qualquer marquinha que tenha aparecido. Então, eu pego só um pouquinho de pó e faço essa selagem aqui na região dos olhos, com um pincel pequenininho. E depois, com o pincel de pó mais fofo, eu vou selar o restante do rosto, depositando pó suavemente em todo o rosto, aonde eu não apliquei blush, contorno, nem nada. E aí, então, com esse pó eu dou uma esfumadinha aqui nas bordinhas do blush, do contorno, pra ficar tudo esfumadinho e não ficar aquele risco de marcação. O contorno do nariz eu faço depois de selado para não ficar um contorno marcadão, né? Porque no nariz a gente não gosta de contorno muito marcado. Ó, então agora nós vamos fazer a parte de baixo do olho, né? Então, para fazer a parte de baixo do olho, eu vou usar um pincel tipo lápis, que é esse de ponta mais fininha. E vou pegar a primeira sombra que eu usei, que no caso foi aquele blush mais avermelhado, né, de tom quente, e vou fazer aqui, vindo do canto externo até quase um pouco mais da metade do olho, mas eu não venho até o canto interno. Eu vou usar tipo uns 2/3 do meu olho, digamos assim. E vou fazer então esse esfumado aqui.
E aí depois eu pego um pincel um pouquinho menor, que é esse de chatinho, que aí eu consigo fazer um trabalhado um pouquinho menor. Vou pegar o terceiro marrom, que é o marrom mais escuro de todos, e vou fazer um esfumado dentro desse. Só que eu não venho até onde eu cheguei com esse. Esse veio tipo 2/3 do olho, o primeiro esfumado, e esse eu vou fazer só até a metade. Então ele vai ficar um pouquinho menor que aquele lá. Então, né, feito os dois esfumados, eu vou voltar com aquela colinha, né, de glitter. Um pincel, esses pincéis de aplicar sombra fininho, eu vou pegar um pouquinho dessa colinha e vou passar desde esse canto interno aqui do canto lacrimal, passando essa cola, juntando aqui já de onde estava aquele pigmento ali em cima e vindo toda aqui essa parte de baixo até encontrar onde está o esfumado marrom aqui. Essa cola tudo aqui. Porque depois eu limpo o pincel, né? Tiro essa colinha que tava nele. Vou pegar aquele mesmo pigmento que eu pus em cima, aquele brilhozinho, e vou pondo em cima aqui, então, toda essa volta aqui, ó, o canto interno do olho. E aqui a parte de baixo também, toda essa parte de baixo, até encontrar, então, o esfumado do marrom. Feito isso, eu volto com o meu lápis de olho. Eu vou pegar então e vou passar esse lápis de olho na linha da água aqui. Borrando um pouquinho, bem pouquinho, na raiz dos meus cílios. Sempre que eu passar lápis de olho na linha d'água, o certo é dar uma borradinha do lado de fora na raiz dos cílios. Ele fica mais bonito e mais harmônico do que passar só dentro da linha d'água. Mas quando eu faço isso também, aí é interessante pegar uma sombra preta. Nesse caso, como já tem um trabalhado por fora, eu não vou passar só a sombra preta, eu vou pegar um pincel chanfrado, um pincel chanfradinho, né, que é fininho. Pegar a sombra preta e vou com carimbadinhas na raiz dos meus cílios, selando esse borradinho que eu fiz aqui fora, para ele não escorrer e não manchar todo esse trabalhado de sombra que tem aqui fora. E isso faz com que o lápis na linha d'água dure bem mais também. E aí eu já dou uma juntadinha aqui com a esfumado do lado de fora. Depois eu volto com o pincel lápis que eu tava usando, pego aquela primeira sombra marrom mais clarinho, né, que era o blush, que é um marrom mais quentinho, e reesfumo todo aqui nesse cantinho, para esse marrom aqui aparecer. Feito isso, máscara de cílios nos cílios inferiores também, para dar uma ressaltada neles. E então finalizamos a nossa pele com o iluminador. Para fechar, né, com uma maquiagem bem romântica, uma coisa bem bonita, nós vamos fechar com um batom vermelho, só que eu vou usar um vermelho mais fechado, um vermelho mais escuro, um vermelho queimado.
Batom aplicado, então, nós vamos usar para finalizar essa maquiagem, para fixar uma bruma fixadora iluminadora, né? Que ela tem algumas partículas de brilho, sacudir para o brilho misturar nela, para dar um efeito bem glow e deixar essa maquiagem bem iluminada, bem potente, para ficar bem bonita. E aí então, na hora que essa bruma sentar e secar, ela vai ajudar a fixar a maquiagem e vai dar esse efeito glow bem bonito na pele. E a maquiagem então está pronta. Então esse é o efeito da maquiagem, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir o Dia dos Namorados, se reproduzirem a maquiagem, quiserem fazer, né, tirar uma foto, pode postar e me marcar no Instagram que eu vou comentar e curtir também. Um grande beijo e até a próxima!